Bom dia, igreja! A paz do Senhor! Leitura bíblica de hoje para darmos continuidade ao nosso quinto episódio de Dons de Línguas. O estudo hoje ele vai focar na clareza bíblica e no propósito do dom do Espírito Santo, que era a comunicação do Evangelho entre diferentes nações. Não somente ali para aquele povo de Israel, aquele povo judeu, mas para todas as nações. Isso foi reunido lá em Atos capítulo 2, em Pentecostes, quando o poder do Espírito Santo veio sobre toda aquela nação, aquele povo que estava lá, aquelas nações, que eram muitas nações que estavam lá separadas e foram para a grande festa de Pentecostes, para a comemoração, né? E quando esse povo estava lá, o Espírito Santo foi e usou os apóstolos para falar com aquelas pessoas, cada um em sua língua materna, em sua língua de nascença, português falando português, inglês falando inglês, japonês, coreano e por aí vai. Todos que iam e simpatizavam com, com o judaísmo. Todos eles foram para lá para poder participar da festa de Pentecostes. A universalidade do Evangelho, as línguas como ferramentas para a grande comissão. Apocalipse 5, versículo 9. E eles cantavam o cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue comprastes para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Aqui no trono celestial, o Cordeiro, Jesus, é adorado por sua obra redentora. O termo comprastes refere-se ao resgate de pessoas que estavam ali perdidas e que tinham sim o seu Salvador, Cristo Jesus. O preço foi o sangue. A abrangência do resgate é quadrupla: tribo, língua, povo e nação, indicando a totalidade da diversidade humana sendo unificada na adoração. Todos. Quando chegou o momento, João tem essa visão. João tem a visão de que todo povo, língua, está lá, adorando a Jesus Cristo, adorando a Ele. E não tem distinção. Todos diziam a mesma coisa: tu és digno de receber e de abrir os seus selos. Tudo, tu quem? Jesus Cristo, o Rei, quem veio nos resgatar, quem veio nos salvar. João vê um livro selado com 7 selos que ninguém pode abrir. Ele chora, mas um dos anciões apontam para o leão da tribo de Judá, que aparece como um cordeiro que foi morto. Jesus toma o livro e todo o céu irrompe em uma adoração sem precedentes. Todo, não foi uma parte, foi tudo. Então tudo aí se unificará quando Jesus voltar. Todos vamos falar uma só língua, um só povo, seremos um só povo. O povo de Deus aqui nesse mundo, ele já é um só povo. Porque os irmãos de Belo Horizonte ajudam os irmãos do Rio de Janeiro. Os irmãos do Rio ajudam os irmãos vamos lá, de Sergipe. Os irmãos de Sergipe ajudam os irmãos do Acre. Os irmãos dos Estados Unidos, muitas das vezes, ajudam os irmãos aqui do Brasil. Isso aí é uma unidade muito linda. Eu acho isso perfeito. O final da história já está escrito, tenha certeza disso. Jesus venceu e ele terá uma família multicultural. E isso nos dá esperança e propósito. Quando você encontrar alguém de uma cultura ou língua diferente, lembre-se: Jesus deu o seu sangue por essa pessoa. Viva hoje com a mentalidade de quem fará parte desse coral eterno. Isso aí é uma parte muito delicada. Por quê? A gente precisa amar a todas as pessoas, independente do que elas são, do que elas fazem. Essa é a parte mais delicada que tem, de seguir a Jesus Cristo.
Por que que eu digo que é uma parte muito delicada? Porque somos pessoas que temos um sentimento muito frágil. Então, qualquer palavra, qualquer olho torto, qualquer coisinha, a gente acaba desviando o nosso propósito. Essa semana eu caí nessa enrascada minha mesmo. Vieram falar uma coisa para mim, eu não gostei, fiquei chateada. E isso, agora, lendo essa frase, Jesus deu seu sangue por essa pessoa. Jesus deu sangue por ela. Então, eu devo pedir perdão para ela, por ela, a Deus. Pelas frases que muitas das vezes a gente acaba soltando sem pensar ou agindo sem pensar. Então, Jesus morreu por todos. Meu papel aqui é amar e pregar o Evangelho. Não condenar, criticar. Eu tenho que pensar muito ainda nas coisas de Jesus. Às vezes eu acho que sou madura o suficiente, mas quando eu olho frases como essa, vem de contra ao meu pensamento, eu falo, eu ainda preciso muito de ajuda. Eu ainda preciso muito ainda de cuidados. Eu preciso muito ainda de irmãos para me auxiliar. Eu preciso muito ainda das Escrituras Sagradas para aprender do Senhor. Ainda tenho um percurso muito grande para percorrer. Eu sou ser humana e sou falha. Todos são assim. E eu tenho que ter paciência e tenho que ter amor com todos. E principalmente domínio próprio. Domínio próprio eu consegui ter, graças a Deus. Mas eu fiquei aborrecida com determinadas frases que eu ouvi. Mas isso não muda o meu caráter. Não pode mudar quem eu sou e por que eu oro. De forma nenhuma. De jeito nenhum. Eu devo orar e fazer e pensar. Jesus escolheu essa pessoa também. Então eu preciso amá-la. Eu preciso cuidar. E é isso. O plano final de Deus inclui todas as línguas. O dom em Atos foi um momento desse sinal ser evidente, dessa realidade celestial. Mateus 28, 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este é o coração da grande comissão. A ordem principal no grego é fazer discípulos. Mateteusata. Vão batizando e ensinando. São os modos de cumprir essa ordem. Todas as nações, panta, ta, etne, refere-se a grupos étnicos e linguísticos. A fórmula de batismo reafirma a doutrina da Trindade, onde o novo convertido é selado pelo nome da família divina, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aqui, Mateus 28 inicia com a vitória de Jesus sobre a morte, a ressurreição. Após desmentir a farsa dos guardas, Jesus se encontra com os seus discípulos e seguidores, prometendo estar com eles até o fim dos tempos. Aqui, nesse ponto, Jesus ele desmascara aqueles guardas que ficaram lá, dizendo, não, foram eles, os discípulos dele lá, que fizeram, que roubaram o corpo dele para poder dizer que ele ressuscitou. Até isso Jesus teve que enfrentar. Esse fake news aí do povo já vem lá da época de Jesus. A fake news, na verdade, existe desde Abraão, que Abraão dizia que Sara era só irmã dele, que não era mulher dele, né? Enfim. Mas a fake news, ela chega já, há mó tempão. Mas mó tempão mesmo. Então, Jesus aqui, o que ele queria fazer? Esse povo tá dizendo que eu não ressuscitei. Calma ainda, que eu vou mostrar que eu ressuscitei. Ou seja, Jesus ele aparece para muitas pessoas. Para muitas pessoas. E essas muitas pessoas que são testemunhas oculares e que viram Jesus realmente ressurreto, se eles não tivessem visto, você acha que até hoje estaríamos aqui falando do Evangelho? E a palavra de Deus, o Evangelho, seria
uma das palavras mais perseguidas no mundo. Existem pessoas de todas as nações, de todos os locais, que querem, porque querem refutar, querem descredibilizar esse livro aqui, ó, a Bíblia Sagrada. Muitas e muitas e muitas pessoas querem descredibilizar. Mas como Jesus disse, céus e terra passarão. Mas estas palavras, elas não vão passar. Enquanto tiver um crente no mundo, enquanto tiver uma Bíblia, o Evangelho será dito. E se não tiver mais Bíblia, se queimarem todas as Bíblias, as palavras estão anotadas em nosso coração e em nossa mente. E o Evangelho vai ser passado de geração em geração, de família em família, de amor em amor. O Evangelho ele vai ser passado. Como hoje está sendo passado aqui, num canal, para qualquer pessoa poder acessar. Por isso o poder do compartilhamento. Quando a gente compartilha, mais pessoas assistem. E quanto mais pessoas assistem, mais pessoas conhecem da palavra de Deus. E quanto mais pessoas conhecem da palavra de Deus, mais o Evangelho se propaga. Então, é isso aí, ó. E espalha para geral. Conta que nem fofoca. Chegou para você, já compartilha logo. É essencial esse trabalho nosso de formiguinha. O trabalho do cristão é um trabalho de formiguinha. Ele vai, trabalha no verão, para que no inverno ele consiga ter o seu alimento necessário. E é sobre isso. O cristianismo não é uma religião estática. É um movimento de ir. Fazer discípulos envolve relacionamento e ensino. Sua missão hoje é ajudar alguém a dar o próximo passo na caminhada com Cristo, independentemente da origem ou língua dessa pessoa. Independente da origem, língua, crença, nosso papel é pregar o Evangelho. Acima de pregar o Evangelho, é viver o Evangelho. Quando a gente vive, as pessoas prestam mais atenção na nossa vida do que em nossas próprias palavras. O Evangelho, ele precisa ser propagado, porque para quem ouve, ouvir e entender. O mandato de Cristo exigia a superação da barreira linguística. O dom de idiomas foi a ferramenta prática inicial para cumprir este envio. Isaías 66, versículo 18. Porque eu conheço as suas obras e os seus pensamentos. Está chegando o dia em que ajuntarei todas as nações e línguas. Elas virão e verão a minha glória. Escrito em um contexto de juízo e esperança, esse versículo revela a onisciência de Deus. Conheço as suas obras. O termo ajuntarei indica uma ação soberana de Deus, que ultrapassa as fronteiras de Israel. A glória de Deus não seria mais exclusividade do Templo de Jerusalém, mas manifesta a todos os povos. Goim. Aqui, Isaías está proferindo uma profecia. Uma profecia que viria o tempo em que todos os povos conheceriam a Deus. Não só os judeus, mas hoje, eu aqui, que era uma gentia, que não tinha um Deus para chamar de meu. E hoje eu tenho. E Ele cuida de mim de formas extraordinárias, Ele me usa de formas extraordinárias. O último capítulo de Isaías contrasta a verdadeira adoração com o ritmo hipócrita. Deus afirma que o céu é o seu trono e a terra o estrado de seus pés. O capítulo termina com uma visão gloriosa de restauração de Jerusalém e um julgamento final, onde pessoas de todas as nações virão adorar o Rei. Deus vê além da aparência. Ele conhece as suas intenções. Ele é um Deus missionário que deseja que a sua glória seja conhecida em todos os lugares. Ore para que você seja um instrumento desse ajuntamento, levando a presença de Deus
para fora das 4 paredes da igreja, para fora das 4 paredes da nossa incredulidade, da nossa incapacidade, para que a gente possa, de fato, glorificar o nome de Deus e que o nome dele seja visto e exaltado através da nossa vida, através das nossas atitudes, através dos nossos atos. A profecia do Antigo Testamento já aponta para o uso das línguas das nações como meio de manifestação da glória de Yahvé, de Deus e de Jesus Cristo. Já apontava essa glória. Atos 10, 46. A evidência para os gentios, para nós. Vamos parar por ficar a melhor parte. Pois os ouviram falar em línguas e exaltar a Deus. Disse então Pedro. Aqui, nesse contexto de Atos, está contando a história do evento chamado Pentecostes Gentílico. Na casa de Cornélio, que era um oficial romano piedoso e temente a Deus, ele recebe a visita de um anjo que o instrui a buscar Pedro em Jope. Aqui o Espírito Santo desceu sobre os não-judeus. O falar em línguas aqui serviu como prova irrefutável para Pedro e os judeus presentes de que Deus havia aceitado os gentios sem que eles precisassem se tornar judeus primeiro. O propósito das línguas aqui foi a exaltação a Deus. Ou seja, aqui nesse contexto, nessa primeira sessão do nosso devocional, aqui o Espírito Santo na casa do centurião, centurião romano, chega até ele e faz com que ele fale em outras línguas também, fale com que o Espírito Santo faz com que ele seja visivelmente visto, para que tanto os apóstolos quanto os outros gentios que estavam lá, e até mesmo os judeus, entendessem que aquilo ali era manifestação de Deus, que era o próprio Deus através do Espírito Santo, usando aquelas pessoas. Aqui Atos 10 narra a visão de Cornélio, a visão do lençol de Pedro. Deus quebra o preconceito de Pedro. Trava a língua. Deus quebra o preconceito de Pedro, ensinando que Deus não faz acepção de pessoas. Pedro prega na casa de Cornélio. O Espírito Santo irrompe o sermão descendo sobre os ouvintes e eles são batizados. O Espírito Santo quebra barreiras culturais e preconceitos religiosos. Se Deus aceita as pessoas como elas são para transformá-las, quem somos nós para excluí-las? Use sua voz e os seus dons para exaltar a Deus, pois isso é um sinal da presença dele na sua vida. Nossas palavras, nossos atos, nossas ações devem ser para exaltar a Deus. Vou contar um testemunho de ontem. Eu, voltando para casa, eu sempre saio do trabalho às 18 horas. Esse é o meu horário de saída. Ontem, por um acaso ou por vontade de Deus, não digo como acaso, mas como a vontade de Deus, eu não saí às 18 horas. Eu saí às 18h30. Fiquei mais 30 minutos dentro do trabalho, ajudando lá meus colegas. No que eu fiquei lá, o que aconteceu? Eu tô vindo embora e eu tô vendo as pessoas virem e eu indo, sentido contrário. E eu tô olhando, eu passei por uma moça. E essa moça, ela tava chorando tanto, mas chorando muito. E ninguém viu ela chorando, mas eu vi. E eu parei ela, eu falei, moça, tá tudo bem? Meu jeito de ser, tenho um jeitão meio brocochô, meio brunco, meio bruto de falar. Tá acontecendo alguma coisa? Tá tudo bem? Aí ela, tá. Eu falei, não tá tudo bem. Se você tá chorando é porque não tá tudo bem.
Aí eu, posso te dar um abraço? Aí ela, pode. Aí eu dei um abraço nela e falei, calma, vai ficar tudo bem. Deus está no controle de tudo. Você quer conversar? Você quer desabafar? Pode conversar, eu tô aqui para te ouvir. Uma pessoa completamente estranha, aleatória, do nada, do nada. Aí ela desabafou para mim. Desabafou que estava desde as 7 da manhã panfletando currículo no centro da cidade. E ninguém chamava ela. E ela falando, moça, eu preciso pagar aluguel. Eu tenho que pagar aluguel. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu tô saindo de um relacionamento. Só derrota, coitada. Eu tô saindo de um relacionamento, eu estou desempregada, eu moro de aluguel, eu não tenho como pagar meu aluguel, eu não sei o que fazer. Eu virei pra ela e falei, olha, calma, a gente vai dar um jeito. Anota o meu número de telefone, que aí a gente senta e conversa. E aí a gente conversou um pouco, né, ali mesmo no local, e tomei algumas atitudes com ela, né, conversei com ela um pouco mais e conversei com ela, enfim. Não vou dizer quais foram os próximos passos, que não cabe aqui, nesse contexto. Mas esteja sensível a olhar mais para as pessoas. Não ande muito assim, ó. Tô no ônibus, tô assim. Tô na rua, tô assim. Tô no mercado, tô assim. Largue um pouco a rede e passe a olhar horizontalmente para as pessoas. As pessoas precisam disso. Nós precisamos mais disso. De olharmos horizontalmente, olhar no olho das pessoas, ver a necessidade das pessoas. Estamos vivendo nossa vida e o Espírito Santo vai nos usar como? Se não dermos lugar para Ele, se ficarmos muito nas redes, devemos olhar uns para os outros. Eu preciso de você e você precisa de mim. E quando a gente se une, duas pessoas, imagina, ó, uma ajuda a outra. Essas duas vão ajudar mais duas pessoas, ou seja, já temos 4. Essas 4 pessoas vão ajudar mais 4 pessoas. Já temos 11 pessoas. Enfim, já tem mais 10 pessoas aí. Então, quando a gente ajuda um ao outro, gente, eu não sou boa com matemática, com meus dedinhos sou meio... Quando a gente ajuda um ao outro, coisas extraordinárias acontecem em nossas vidas. E o Espírito Santo pode ser visto através. A frase que eu disse para ela que me emocionou muito, me marcou muito a mim mesma, foi... Ela falou assim, eu estou me sentindo muito sozinha. E eu disse para ela, botei a mão aqui no peito dela e disse para ela, você não está sozinha, você tem Deus. Aí ela, olha moça, eu vim conversando com ele aqui no meio do caminho. E eu senti naquele momento que eu não saía atrasada do meu trabalho, que era para eu ter encontrado com essa moça. Tanto para sensibilizar o meu coração, quanto para acalmar o coração dela. A gente não sabe o que ela poderia ter feito depois de eu ter passado, ou ter passado por um monte de pessoas, e ninguém ter parado e falado com ela. Ela poderia cometer alguma coisa, ela poderia atentar contra a sua própria vida. Então deixa de ser egoísta e dê mais atenção às pessoas à sua volta. Cuide das pessoas. Pessoas precisam ser cuidadas. Foi para isso que Jesus morreu na cruz. Para cuidar da gente. Para nos dar uma nova vida, uma nova chance. Não se perca na sua inutilidade, na sua ignorância, mas se encontre em Cristo Jesus.
Devemos ser intencionais em levar a mensagem de Cristo a pessoas que não falam a nossa língua, seja em sentido literal ou cultural. Ao longo dessa jornada deste dia, nós vimos que, em Apocalipse 5, contemplamos o sucesso absoluto dessa missão, o céu cheio de vozes diversas, unidas em uma só canção. Em Mateus 28, Jesus deu a ordem prática para que os seus seguidores buscassem essas nações. Em Isaías 66, Deus planejou a reunião de todas as línguas para serem sua glória, para verem a sua glória. Em Atos 10, o Espírito Santo validou a inclusão de todo o povo, usando sinais para confirmar a sua aceitação. Conclusão da pessoa de Jesus. Jesus Cristo é o Senhor da história e das línguas. Ele reverteu a divisão de Babel, não forçando todos a falar o mesmo idioma, mas capacitando-os a entenderem a mesma mensagem através do Espírito Santo. Ele sabia quem era filho de Deus, sabia o que tinha que fazer, doar o seu sangue por todos, e sabia onde chegaria, o trono cercado por todas as nações. Hoje, o nosso estudo destacou o caráter missionário das línguas. Elas são a prova de que Deus não tem favoritos e deseja ser buscado, adorado, contemplado e amado em todos os idiomas dessa terra. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Graças te damos porque o teu amor é grande. Obrigada, Deus. Obrigada por lá em Pentecostes iniciar a tua igreja, iniciar o teu povo com o teu poder. Pai, entendemos que as línguas ela têm um sentido, um motivo, que é a unificação da tua palavra. Nos capacite, nos ajude, nos instrua, que possamos aprender outras línguas para ajudar outros povos a orientar pessoas a chegar até o teu amor e a tua misericórdia. Muito obrigada, Senhor. Perdoe nossos pecados, dirige a nossa vida. Toma esse dia de hoje em tuas mãos e ajuda-nos, Pai. Hoje eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém.